O Brasil foi tricampeão mundial em 70 no México e durante 24 anos o país torceu pelo tetra. Em 82, ele esteve muito perto na Copa da Espanha. Uma das melhores seleções de todos os tempos, encantou o mundo com um futebol bonito, técnico, espetacular. Depois de 4 vitórias, veio o jogo contra a Itália. As ruas brasileiras estavam enfeitadas. A confiança e a identificação da torcida com jogadores como Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Júnior e Éder era enorme. Mas uma derrota inesperada e histórica eliminou o time de Tele Santana. Um 3-2 doído e que marcou muitas gerações para sempre. O carrasco. O trauma. Um país em choque. Nas manchetes da época, retratos da decepção. No rosto do menino José Carlos, a síntese do pesadelo. Ele realmente entrou em choque, ele ficou parado, ele não conseguia mais se mexer. Porque ele achava que isso não podia acontecer, né? Quer dizer, todos lá que estavam achavam, mas ele, de 10 anos, achou assim, tipo, que tinha acabado, não era a Copa do Brasil, tinha acabado o mundo, né? Há 5 dias da abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil vive a expectativa do maior evento esportivo das Américas. Mas há 25 anos, a mobilização era outra, em torno de uma seleção que parecia imbatível, difícil de esquecer. 1982, na Copa da Espanha, tinha craque até no refrão. Voa, canarinho, voa. Uma seleção com raro jeito de unanimidade. Voa, canarinho. Era um time realmente poderoso, muito poderoso, né? Era também um grupo de pessoas, de jogadores, com pessoas inteligentes, articulados. Leandro, Júnior, Sócrates, Falcão, Cerezo, Zico, olha só, olha só. No comando, Tele Santana, que se tornaria sinônimo de futebol-arte, sem escapar de uma bem-humorada polêmica. Ponto é muito importante. Outro dia eu fui assistir o jogo da seleção, olhei para o banco dos reservas, o banco de madeira tinha 2 pontas. Agora, sentado no banco, não tinha uma. Outra ponta na seleção, Tele. Um começo convincente. 13 gols, 4 vitórias seguidas e a última contra a Argentina. Ganhar da Argentina e ganhar no pau, inclusive. Opa, se ganhamos no pau. O Maradona sentiu o efeito da marcação, da severidade, né? Foi a antecipação do título. E esse foi o grande erro. As impressões iriam se desfazer em pouco tempo. 90 minutos, que pertencem para sempre a um nome. Paulo Rossi. Quando lançava uma bola com o Paulo Rossi, a velocidade dele, ele superava qualquer jogador brasileiro e alcançava a bola. Todo mundo vem agora, vem com essa conversa. Tinha que marcar mais, tinha que marcar. Não. 86 marcamos e perdemos também, 90 marcamos e perdemos também. Isso é tudo conversa fiada. Foi fatalidade e uma desgraça para o futebol mundial o Brasil ter perdido aquela Copa. Eu me lembro do abatimento do Tele Santana no vestiário, o silêncio dele antes da coletiva, ele com a mão no rosto, cabisbaixo, sem saber o que dizer. E nós, jornalistas, sem saber o que perguntar. Era pergunta, pô, Tele, por que o Brasil perdeu a Copa? É uma pergunta óbvia, mas ele também queria saber por que o Brasil perdeu a Copa, entendeu? Uma pergunta que vai afligir para sempre as mentes de milhões de brasileiros. Sobretudo, perturbar a memória dos protagonistas dessa história. Hoje, no Esporte Espetacular, você vai ver os depoimentos completos de quem esteve em campo na derrota para a Itália em 82 e uma entrevista exclusiva com o carrasco do estádio Sarriá, direto da Itália, Paulo Rossi. Relembra o dia que o Brasil preferia esquecer. Aquela segunda-feira de doer, vendo chorando e não acreditando, vendo chorando.
A minha confiança era muito grande. Nós nunca esperávamos que fosse derrotado pela Itália. A equipe vinha jogando, encantando o mundo, né? Tínhamos muita confiança, muita convicção, muita certeza. E era possível não ter? O Brasil era o único que vencera todas as partidas na Copa. Jogava pelo empate para chegar às semifinais. Tinha o melhor ataque. E o que dizer do time? Voa, canarinho, voa. É um time que jogava bonito, jogava para frente. Tinha um meio-campo maravilhoso. Se fala muito no quadrado de hoje, mas que é quadrado melhor que seria, faltam uns Zico só. É brincadeira, né? Individualmente, só tinha craque, só tinha fera, sabe? Eu nem me incluo nisso, pelos jogadores que tinha. E a Itália, que havia vencido apenas um dos 4 jogos da Copa, sabia do tamanho do desafio que teria pela frente. Que o diga Bruno Conte, atacante do time italiano. Me lembro de uma conversa que eu tive com o Bruno Conte, depois do jogo Itália e Argentina. Ele claramente entendia que seria quase que impossível a Itália ganhar do Brasil. Mas isso não era só o Bruno que sentia. Os próprios italianos, e a gente sentia que a Itália, de repente, se ganhasse da Itália como ganhou, empatasse com o Brasil, voltaria para a Itália muito bem. A preocupação italiana se justificava, principalmente depois de uma atuação impecável do Brasil contra a Argentina. A gente imaginava, poxa, a Itália não está tão bem contra a gente como a Argentina. Pode ser que seja um jogo mais fácil. Bom, se ganhamos da Argentina 3-1, contra a Itália, que é um time inferior, né, vamos massacrar a Itália, né? Eu acho que foi até um excesso de confiança. Hoje eu posso dizer, sem dúvida nenhuma, né, que houve excesso de confiança. Só se ele sentiu isso, eu não. Pelo contrário, apesar das dificuldades de jogar contra a Argentina, campeã do mundo na época, a Itália sempre foi mais complicada para se enfrentar. E a derrota que parecia impossível aconteceu pelos pés e pela cabeça de Paulo Rossi. O nome dele na minha cabeça não dá para esquecer mais, né? Os erros do Brasil, as reclamações que começam a aparecer e as emoções de um jogo tristemente inesquecível, você vê no próximo bloco. Tem um dos gols que eu gostaria de ter feito na minha carreira, teria sido um gol de empate daquele jogo. Naquela segunda-feira de doer, naquela segunda-feira de doer, vendo e chorando. Que jogo foi esse? Eu era criança, tinha 10 anos e até hoje eu me lembro da tristeza que eu senti naquele dia.